Olá, pessoal. Eu vou deixar o link da aula de sábado, que era para ter ocorrido sexta, mas por questões técnicas não conseguimos. Fizemos sábado uma aula. Nessa aula eu falo da importância do preço ter aberto em uma região longe de onde ele está. E o motivo dele não abrir tão próximo, né, era justamente esse, para evitar movimentos tão curtos, para evitar certa lateralização. A onda 3 que aconteceu no dia de hoje, ela não foi tão, como eu posso dizer, com tanta amplitude, se comparado com ondas de dias anteriores, a essa região de topo, né, de lateralização. E é uma região de frenagem, porque aqui no gráfico do diário, nós estamos exatamente pegando e capturando liquidez de um topo. Inclusive, a barra do gradiente linear está achatando aqui com a presença de 2 order blocks vendedores. Então, a ideia era que ele realmente já viesse buscar aqui, fechar um gap aqui embaixo, nessa região dos 133.700, que nós temos um gap importante para fechar, para depois dar a sequência dessa alta. Então, vamos deixar essa briga. Porém, se você olhar mais de perto, nós estamos também com um martelo de reversão, né? O formato do candle que ele deu foi exatamente esse. Então, até eu comento isso, que existe a possibilidade do mercado vir fechar esse imbalance aqui. Em cima dessa estrutura de imbalance, é importante que ele mude, né, a sua estrutura para venda, para poder fechar esse gap e depois seguir o seu caminho, se ele quiser subir, ok? Então, nós precisamos estar atentos aos sinais. De certa forma, é uma pequena lateralização, né? Nessa região, é uma região onde o comprador quer subir e temos order blocks vendedores fazendo a absorção dessa compra, o que ocorre, então, a formação desse imenso pavio. Ok, então vamos lá. Então, essa é a análise do diário, tá? No diário, nós temos um candle de reversão. Quais são as regiões importantes aqui que eu marco? Sempre os 50% desse candle no diário, o preço caindo, né? Ele abrindo aqui embaixo, abaixo da região de 50%, ou até mesmo abaixo da mínima, ele vai pegar essa dívida aqui, ele vai pegar essa dívida, e se ele fizer uma estrutura vendedora lá no gráfico de minutos, em cima dessa região, aqui, dos 136.489 ao 135 e 137, ele pegou a sua dívida, então aí ele vai decidir se ele vem para fechar esse gap ou se ele faz uma estrutura em W e sobe também. Tá? Então, lembrando que tem dívida nessa região e dívida nessa região aqui para pegar. Como ele está fazendo um candle de reversão no diário, já fez a captura de liquidez desses topos anteriores aqui, né? Quando ele deixa esse pavio, é uma captura de liquidez, próximo a um grande gradiente linear, ele pode realmente ir testar aqui até os 50% desse canal aqui que está em alta, ok? Então, isso é no diário. Agora, a gente vai olhar para um gráfico de 240 minutos. O gráfico de 240 minutos, ele mostra uma abertura com bastante intensidade compradora, depois uma reversão para venda, e aí um mercado extremamente lateral, né? Então, a gente tem aqui uma região já de lateralização, se vocês pegarem todo esse topo. E regiões de topo que tem grandes lateralizações, está nos preparando ou para um pullback, como ele fez aqui embaixo, olha, ele lateraliza, faz um pullback para voltar a comprar. Então, é isso que a gente aguarda, ou talvez até um ponto de reversão de acordo com as regiões que ele vai perdendo, que ele vai testando. E aí vamos acompanhando, porque aqui para baixo eu não tenho order block, eu tenho apenas dívida, tá? Então, pode ser muito cedo para ele vir buscar essas regiões ainda. Caso ele vá para queda, então ele pode cair até os 125 mil, caso ele vá para uma queda, porque é onde eu teria um outro order block posicionado. Mas antes disso, eu não tenho defesa nenhuma aqui, então a gente está aqui caindo e em queda livre aqui, entendem? Se existir uma queda aqui, eu não tenho nada segurando esse preço. Então, observem regiões aí para baixo que o mercado vai perdendo, ok?
Ok, então 240 minutos já analisamos. Agora a gente vai para o gráfico de 15 minutos. Então, assim, o que eu gosto de olhar, gente? Antes de operar, a gente precisa olhar sempre exatamente essas regiões, a congruência. O que todos os momentos, né, os frames estão fazendo. Novamente, a gente tem as marcações aqui, né? Aqui dívida, aqui gap. E vamos lá. Bom, aqui nós temos um mercado particularmente lateralizado, uma explosão para compra, depois uma venda, quase que corrigindo todo o movimento, embora o movimento tenha iniciado ainda na sexta-feira com a captura de liquidez de fundo, eu até esperava já que ele já fosse, devido a ter violado esse fundo, que ele já fosse abrir com gap de baixo e já realizar a estrutura, e não, ele foi primeiro pegar a liquidez de cima, de toda essa região, o que favorece agora sim a queda, né? Então, favorece isso. Repito, precisamos marcar o caixote do fechamento, ele perdeu os fundos para depois vir pegar essas duas estruturas aqui, perder essa região e fechar esse gap. Ok. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Vamos passar para o nosso operacional padrão. Agora, saindo do gráfico de 15, em que ele está até lateral, deixa eu só botar de volta aqui, nesse aqui, e vamos ampliá-lo. Ó, vamos olhar aqui com outros olhos. Então, nós tivemos nos gráficos de 15 minutos uma rejeição, né, da venda aí, a princípio, tá? Uma grande compra, depois uma correção e uma inclinação aqui. Vamos observar agora se no gráfico de 1 minuto ele dá alguma estrutura inversa para nós. Então, vamos observar aqui. Que tipo de estrutura no minuto o gráfico está me dando? Gente, vocês não precisam operar olhando vários times, tá? Não precisa. A única coisa que vocês precisam observar mais é região de preço e estrutura. A região ela é dada pela ferramenta TP Marcações, que é uma ferramenta que foi desenvolvida exatamente para isso. Onde a gente vai ter ali a máxima, a mínima, a região de POC, 50%. Essas regiões são pontos de decisão. Outro ponto de decisão importante, a gente marca aqui, ó, a máxima e a mínima do preço antes do fechamento, criando esse caixote. A gente chama isso de caixote de fechamento. Se ele respeitar as regiões, existe maior volume na parte inferior do caixote. Eu tenho mais corpos de candle nessa região. Olha a concentração aqui, ó, tá? Então, aqui sim, ó, no gráfico de 1 minuto eu tenho mais order blocks posicionados, tá? Então, é a mesma coisa. Ele pegou liquidez de região. Se ele pegou, a gente observa qual é a região que ele pegou. Aqui um order block comprador, né? Por isso que toda vez que ele toca aqui, ele sobe, ele responde, ele tá bem forte. E aqui em cima também uma frenagem com absorção das compras, gerando aquele pavio. Por quê? Porque eu tenho order block vendedor. Então, a mesma coisa, o caixote do fechamento, eu divido essa região ao meio, né? Eu divido ele ao meio e aqui eu observo. Se eu tenho mais corpos embaixo, existe uma tendência depois a ele romper a parte inferior. Se eu tenho mais vácuo em cima, ó, a região bem a descoberto, existe uma tendência de haver um rompimento falso para cima, se houver, e aí ele seguir a tendência vendedor. Então, o M vai ser a nossa estrutura-chefe, tá? Então, o M vai ser a nossa estrutura-chefe. Como que eu confirmo uma entrada com uma estrutura vendedora legítima? Como que eu faço para entender se essa entrada, Patrícia, é uma entrada verdadeira? Eu gosto muito de usar dois indicadores juntos, em congruência. Eu gosto de usar o IFR, que vai me dar divergência para compra, né? Ou seja, ele vai dizer que o mercado quer comprar, aliás, vai dar divergência com sinal de compra, mas na verdade o volume é vendedor, né? Então, a gente tem isso no nosso IFR, a divergência para venda, né? Onde ele vai mostrar ali o gráfico subindo, dando a compra, mas o meu IFR vai estar descendo, vai dar divergência para venda nesse caso, tá? Então, observe divergência para venda,
onde o gráfico vai fazer um rompimento falso, ele vai subir bastante, vai aumentar o volume para compra, mas não é uma compra verdadeira. Vocês têm que olhar a divergência do IFR. Ele sim vai dar o sinal legal aí da divergência para nossa entrada. Então a gente tem que marcar a região de POI, que é a região que troca estrutura. Vocês têm que fazer todos esses acompanhamentos. Por isso que eu digo, não precisa deixar aberto no gráfico essas regiões, tá? Não precisa deixar essas regiões, não deixar vários times abertos, né? Tem gente que gosta de olhar ali e confirmar com o gráfico de 5, aí quer confirmar no de 15, que daí quer confirmar no gráfico de hora. Não precisa, a gente não precisa disso. A única coisa que a gente pode usar, que eu vejo que facilita bastante a entrada de vocês, é exatamente isso. Usar o IFR, usar estruturas, né? E aí depois a gente vai só acompanhando o mercado, vai contando ondas, vai observando a região, né? Então o mercado estava com uma tendência do dia anterior, praticamente o preço trabalhou dentro do preço, não teve mais lateralização e estruturas do que execução, mas hoje ele até fez um pouco de rompimento dessa máxima, então ele deu uma compra, mas ele também, ao mesmo tempo que deu a compra, já corrigiu a mesma. Então é isso, pessoal. Acredito que depois eu vou analisar ponto a ponto, eu vou ver pontos de dívida, eu vou analisar cuidadosamente esse gráfico aqui para fazer as marcações e tiro um print e deixo para vocês. Eu acho que seria legal deixar os prints aqui também para vocês terem algumas possibilidades, né? Onde entro, onde executo a operação, onde estão os POIs, né? Existe POI de compra, POI de venda. Se existe algum favor gap aqui importante, a gente tem order block nas duas extremidades, segurando o preço, fazendo a frenagem, foi o que transformou esse dia de hoje num candle de reversão, martelo invertido. Tá bom, pessoal? Então, existe uma tendência para venda. O que o mercado vai fazer? Vai manipular vocês na compra para depois virar a mão e fazer a operação real, verdadeira. Então, pode sim ele executar aqui. Então, marquem o quê? O que eu devo marcar? Eu devo marcar essa região aqui, tá? Como uma região que ele pode vir buscar a liquidez nesse topo, tá? Ou dessa lateralização, que é uma região aqui importante. Depois tem que observar se ficou alguma dívida de cunha. Aqui ele faz um triângulo, ó. Então, aqui pode ter uma dívida de cunha. Se ele pagou todas as regiões, topo duplo, essas regiões todas que a gente gosta de operar. Fundo duplo em compra, topo duplo em venda. Então, aqui teve uma região interessante, ó. Ele executa muito bem essa venda. Então, aqui a gente faz o seguinte, quando eu olho minuciosamente o gráfico, isso aqui que eu analiso, né? Se ele pagou toda a dívida no seu rompimento. Ainda ficou faltando um pouco. Então, é isso que a gente busca, né? É observar pontos de liquidez. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Deixar bem justinho aqui. A medição está correta, o rompimento ocorreu aqui, com o reteste. Realmente ainda faltou um pouquinho aqui, ó. Ele não buscou essa região. Tem uma dívida micro aqui, tá? Para cima, depois disso, ele não veio, o rompimento foi para venda. Aqui, novamente, ele faz uma nova estrutura, que faz uma estrutura de espelhamento. Também faz uma estrutura interessante, que é mais aberta, ó. Que também é uma figura importante. Depois a gente tem bastante lateralização, né? Bastante acumulação. Na verdade, é como se aqui tudo fosse uma grande cunha, né? Olha que interessante, ó. Até eu vou tirar daqui, ó. Eu vou passar para cá, ó. Aqui a gente tem uma cunha em formação, tá vendo? Ó, com fundos bem alinhados. Olha que interessante. E aqui pegando esse topo e fechando aqui. Então, assim, ó, pode ter um rompimento bem importante aqui desta região,
tá? Esse rompimento aqui dessa região vai gerar... deixa eu ver se a amplitude ele manteve daquela primeira... Ó, ele mantém a mesma amplitude, tá? Ele mantém a mesma amplitude aqui, que não foi paga, então ele cria de novo uma nova estrutura para que isso aqui ocorra. Então, se houver um rompimento para baixo ou para cima, a gente marca aqui, ó. Se ocorrer isso, a gente tem uma dívida. Então, assim surgem as dívidas no nosso operacional, tá? Dívidas, a análise, né? O mapeamento das dívidas, né? Que são pontos que o mercado pode ir buscar. Quando esses pontos entram em confluências com pós de dias anteriores, nossa, então a gente tem, assim como essa linha azul aqui, ó, ela é um pós de um dia anterior, né? Ela é um pós dessa estrutura aqui. Toda a vida que o mercado passou por ela, ele criou um pulso comprador. Olha que interessante, compra, 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 né? Deixou o nosso dia bem interessante. Então, se você observa que aqui tem um suporte, que o POI ele funciona muito melhor que suporte de resistência, né? Se tu chega a observar isso, que aqui é um ponto onde as estruturas se formam, né? Então, a gente tem boas estruturas aqui para entrar. Então, aqui a gente entra por qual motivo nessa compra aqui? Por ser um fundo, né, menor que o fundo anterior. Por ser início de onda, por ter um W, informação, olha esse W perfeito, né? Claro que foi um W formado com uma busca de liquidez, porque um W mesmo, a gente não tem esse pavio aqui nessa região. Mas como esse tem, ele está negando, né? Está negando, né, a parte da venda, então é compra certa. Certinho, meus amores. Então, em relação à estrutura, a gente teve dívidas para baixo. Eu gosto de colocar para cima e para baixo, mas como ele vem numa decrescente, né? Uma tendência agora com reversão no diário, eu vou apostar mais na venda, tá? Então, se tiver compra, pode ser só manipulação. Eu repito, a manipulação vai vir para tentar pegar a liquidez de cima desta região aqui, que eu até vou marcar em azul, para depois vocês falar que eu avisei que não era compra ainda. Lembrando que macroeconomia pode... A única coisa que pode dar ruim numa análise é a macroeconomia. É vir uma guerra, alguma coisa e a gente, né, ter algum problema. É estourar para baixo, estourar para cima, dependendo do que vai acontecer com o dólar. Neste caso, tá? A macroeconomia que manda no caso das notícias, né? Mas, de qualquer forma... Pela análise gráfica, a gente tem, então, aqui essa região. Até vou tirar daqui. Não, eu vou mudar a cor desse cara, aqui para não confundir vocês. Vamos deixar ele em cinza. Ó, cinza, tá bom? Vou diminuir um pouquinho ele, para não confundir vocês. Tá. Então, assim, nós temos a POC do dia. Aí, vamos só confirmar se é esta mesma. Volume profile na tela. Nós temos aqui. Ok, a POC do dia está aqui embaixo dessa região, perfeitamente colocado. Agora sim, com a POC na tela, estruturas desenhadas e no diário um candle de rejeição, um martelo de reversão, cuidado, pessoal. O mercado vai manipular vocês para executar compra. Então, vocês vão esperar um topo menor, lembre-se disso, tá? Vocês marquem os topos, vocês vão marcar os topos, você vai marcar os 50% do dia de hoje, aqui, os 50% do dia de hoje, os topos e essas regiões, se forem testadas, tá? São regiões que o preço pode tentar enganar vocês, para vocês atuarem mais na compra inicialmente. Neste caso, vocês aguardem confirmação de estrutura. Porque é a única forma que a gente tem de fazer uma entrada com alvos importantes. Alvos para venda. Então, eu já falei, tá? Nós temos essa dívida aqui, que é uma barra de quase 500 pontos.
a mínima do dia anterior, que se perdida paga essa dívida dessa barra de 1.000 pontos. Apoio do dia 24, nós temos duas estruturas aqui para baixo. E aí nós temos também aquele gapzinho para fechar naquela região lá dos 134 mil. Uau! Vai ser uma queda de vários dias. Pode acontecer, tá bom? Então, aqui, ó. Esse aqui, ele já pagou. Essa dívida de compra, ó, ele já pagou, então ele não tem dívidas mais para cima. E se ele pagou já a nossa região, ele já saiu essas barras. Essas três barras são possibilidades. Pagou uma e mudou a tendência, agora tá para venda, né? Então, ele tem que pagar as outras aqui de baixo. Então, tem toda essa região, ó, dívida, 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 tá? Eu tô bem, como diz, eu estou bem, não ansiosa, né? Mas eu estou aguardando, então, esse início dessa venda. Deixa eu tirar isso daqui. Foi uma região de lateralização. E era isso, tá, pessoal? Então, assim, aqui eu tenho marcado para vocês as regiões que foram importantes, né? Aqui onde deu a venda, que formou um M, ó, uma estrutura vendedora. Depois a gente tem que olhar que deu divergência. Olha como no IFR ele também forma um W, ó, quando é compra. Ele forma, inclusive, antes o W, quando vai dar a compra. Olha que bonito. Tá? E no topo, a venda, às vezes ele faz certinho o M também. Eu acho que de mais, assim, para informar vocês, eu acredito que era isso, tá? Eu acredito que não tem muito mais aqui do que extrair. O que a gente tem que observar é a abertura em gap. Se abrir em gap de alta, também ajuda o pessoal a influenciar o pessoal na compra. Então, o que a gente tem que fazer? A gente sempre vai buscar ver as nossas estruturas. São elas que vão nos guiar junto com divergência e volume? Sim, na maioria das vezes sim. Mas a contagem de onda. Então, se você já sabe fazer a contagem de onda, que a gente sempre coloca aqui, né? Seria interessante, tá? E por que isso? Deixa eu só ampliar aqui. A gente tem que marcar também o 50% do primeiro candle, ficou justo, ó, o 50% do primeiro candle ficou bem em cima daquele POC, ó, que ele respeitou. Olha que interessante. E muito parecido porque ficou em cima dos 50% do dia anterior, muito, muito similar, muito próximo. Então, bem interessante isso aqui, tá? O preço de ajuste ficou nessa região. A máxima do dia anterior, ele ganha essa máxima para buscar liquidez, mas ele já rejeita voltando em vendas aqui para vocês. Eu queria ver o valor da nossa... Ó, 330 pontos. Então, isso mostra realmente que a amplitude do dia não foi muito interessante para a gente operar. A amplitude do dia em 330, ela é pequena, ela não é uma amplitude gostosa de operar. Eu gosto sempre acima de 360, aí nós temos boas entradas assim, né? Então, claro, quem comprou, quem segurou a compra, quem conseguiu entender que aqui ele tá vindo só fazer um teste, né, do W lá, no pivô, né, na cabeça do pivô. Ele vem, ele volta, ó, ele tenta fazer um M, mas ele não consegue ganhar a estrutura, forma uma POI. Aqui nós temos uma POI com troca de estrutura. Depois essa POI é respeitada, depois novamente aqui nessa lateralização, ó, ela serve, ó, de resistência. Olha que lindo, gente. Mercado financeiro é lindo. Quando vocês começam a enxergar o quanto que ele respeita as POIs, é muito legal. Eu vou botar em vermelho. Porque ele respeita pra caramba as POIs ao longo do seu dia. Ele mesmo forma, ele mesmo troca, né? Que ele tenta fazer um M para venda e ele faz um N para compra. Então aqui tem uma POI formada, depois ela serve de resistência, né, para nossa estrutura lateral. Estrutura explode, tá?
Um macetezinho que eu vou ensinar para vocês também, que eu acho que é legal. Sempre que tiver uma lateralização, Paty, qual é o alvo? Claro, se for em figura geométrica, de cunhas, de triângulos, a gente tem altura, né? Mas vamos supor que eu não tenha essa altura, né? Que não é uma figura, que é simplesmente uma lateralização, tipo, uma região assim, qualquer, sem uma base. O que a gente faz? A gente traz Fibonacci. Então, a gente pega a projeção de Fibonacci, por exemplo, e vai buscar ali, ó, um fundo até um topo, por exemplo. Aí você tem uma marcação ali da região, por exemplo. Que tem que funcionar, né? Vamos de novo? Será que vai agora? Aqui. Então, tu tem aqui uma projeção. Aqui eu vou botar pra cá, pro fundo, pra venda, se ele estourar pra baixo. O que a gente faz? A gente vem no ponto de ruptura, projeta pra cá, e aí você inverte. Ele fica interessante também inverter lá em propriedades, inverte ele, e aí você tem ali o pagamento. Normalmente ele paga. O que ele paga aqui na projeção do Fibonacci? Boto 0 para baixo, para cá. Tá? Ele vai pagar ali 100%, 161% da projeção, tá bom? Não ficou certinho aqui, mas a gente bota de novo. Vamos lá, projeção. Daqui para cá, com rompimento aqui. Ó, tá? Ele pagou quase 100%. Às vezes ele paga mais, às vezes paga menos. Então, ele não é bem perfeitinho, né? Se botasse no pivô que rompeu, daria melhor em cima, tá? Em cima do pivô que rompeu. Ficaria mais perfeito para vocês terem uma ideia. E o quanto que é esse 100%? Aí vocês podem calcular também, ó. O quanto que deu, ó. Deu 460 pontos. Com 5 contratos, deu R$460. Com 10, deu quase R$1.000 aqui, tá? Então, às vezes, quando a gente observa uma oportunidade de rompimento de um canal, de uma estrutura, a primeira coisa que eu vejo é essa. Qual é a amplitude dela, né? Qual é a altura dela? Será que eu entro? Se a altura for interessante, se for uma altura de mais de 400 pontos, aí você também tem que observar. Eu tenho capital para arriscar? Eu tenho quantos contratos para arriscar? Isso também é importante vocês refletirem, né? Porque quem tem R$1.000 não vai entrar com 10 contratos aqui, né? Não vai entrar, porque dá uma notícia, dá alguma coisa ruim, e aí não pega ali os seus quase R$1.000. Mas quem tem 5.000, 20.000 e quiser arriscar, aí vai dentro do seu risco, botando sempre um trailer stop, um stop gain. Por quê? Porque a gente já tem a métrica, né? É matematicamente impossível ele não pagar pelo menos ali uns 80, 85% dessa estrutura rompida. É matematicamente impossível ele não pagar. Se pagar 100%, como ele pagou pelo rompimento pelo topo, né, que iniciou o rompimento, se botar bem em cima dele, você vê que ele paga 100%. Então, ele executa ali quase R$1.000 com 10 contratos, tá bom? Então, calculem sempre o risco-retorno das operações, observem isso. Hoje o dia foi bem de acumulação, ó, novamente faz outra estrutura com rompimento, faz estrutura de compra, lateraliza, e no final do dia ele cria essa cunha que, se rompida, vai vir aqui buscar realmente essa amplitude aqui. Tá bom, pessoal? Acho que era isso, acho que estava cheio de informação. Depois eu vou botar a continuidade, que a gente teve uma onda 2, ó, que ela encerra aqui, e depois inicia uma onda 3. Mas foi uma onda 3 bem estranha, né? Bem irregular, digamos, passagem, devido a essa região aqui. Não sei se teve alguma notícia, alguma coisa que aconteceu aqui. Por quê? Porque ontem a gente teve um ciclo novo iniciando. Início, ó, onda 1, onda 2 complexa, tá? Que estava aberta, ela precisava fechar, ela fechou para baixo, inclusive, tá vendo? Aqui, tá? Então, depois eu vou ajustando aqui as marcações, tá? Depois inicia uma onda 3, pode ver que o fundo aqui não pega, daí iniciou a onda 3 já iniciamos em onda 3 compradora, né? Só que daí o que o mercado gosta de fazer? Ele gosta de tirar todo mundo da jogada para fazer o maior impulso do dia, tá? E olha o que ele fez, justamente isso. Quem comprou aqui, já sabendo que podia fechar a gap e que podia estourar,
o mercado volta para tentar tirar o pessoal da jogada. Quem é mão de alface não sai no topo, né? Vai sair aqui, achando que o mercado vai estopar. E aí ele passa e cruza aqui, ó. Pode ver que ele não toca, ó, nesse fundo aqui. Ele fecha aqui a onda 3. Fechou a onda 3, então a gente tem onda 4, onda 3. Aí nós temos a onda 4, que como a onda 2 foi complexa, a onda 4 é uma onda simples. Então, nós temos uma onda 4 aqui e uma onda 5, que ela é um pouco maior que a 4 e ela é maior que a 1. Como que a gente valida isso? A gente vai pegar a amplitude ali da 1 para olhar. Então, se eu pegar o fundo até o topo, vai dar uns 365, tá? E aí eu jogo aqui para cá e vou observar a onda 5. Ó, o fundo dela é um pouco maior, pouca coisa maior, tá vendo? Mas ela é maior, tá bom? Então, isso valida onda 5. Então, aqui é a onda 5. E depois da onda 5, ele tem que fazer um canal ABC, tá? Então, aqui fecha a onda 4. Tem gente que gosta de contar pelos topos, não tem problema nenhum. Eu gosto de contar pelos fundos porque eu consigo enxergar melhor o ciclo do mercado. E olhando e contando por ciclos de impulsão, a gente consegue observar o choque do movimento, a gente consegue observar muito melhor, né? Canal ABC, e já iniciou aqui, ó, já tentou iniciar uma onda aqui, 1 e possivelmente uma onda 2, tá? Mas depois eu pego aqui, aumento a região e vou olhar como que tá o nivelamento desses fundos, porque ele pode ter feito no canal ABC e ter feito uma lateralização simples, né? Mas eu acho que ele já iniciou 1 e 2 novamente. Então, amanhã a gente pode iniciar com onda 3 para baixo. Lembre-se, pessoal, ele pode primeiro capturar a liquidez desses topos, induzir vocês a comprar. Então, vamos observar muito bem como que tá, principalmente divergência, tá? Olhem divergência que vocês vão ter aí bastante região. Então, contagem de ondas ok, estruturas ok, dívidas ok, eu acho que não tem muito mais o que falar agora. Agora tá bem completa a informação. Então, era isso, pessoal. Não esqueça de usar o TP Marcações, que ajuda vocês bastante. E depois, se vocês quiserem, marcar as pós aqui, que são todas essas estruturas aqui, só para você ver amanhã onde é que o preço pode bater. Eu até vou deixar isso aqui mais para cá. Ó, pós do dia. Aqui tem uma pós aqui de topo, aqui tem outra região de pós. Então, nós teríamos que colocar, né, mais uma aqui nesse topo, que respeitou aqui, e mais uma no fundo, que tá coincidindo com a do dia anterior. Ok, mais 3 pós na tela, aí fechou, eu mando o print para vocês. Até mais, sucesso! Tchau, tchau!